Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui conosco presentes no nosso congresso. Quero hoje agradecer mais uma vez o professor Luiz Felipe Aires Magalhães, da Unicamp. Professor, eu passo a palavra para o senhor, parece que a gente teve um probleminha técnico aí, fazendo alguns minutinhos, né? Mas eu peço a fineza de você trazer a honra do seu currículo para nós e a honra de apresentar os seus estudos, as suas pesquisas sobre o desafio da imigração internacional, que a gente sabe que é um problema global, não é um problema do Brasil, mas sim de diversos países. A palavra é sua, fique à vontade, professor. Muito obrigado. Estou lhe ouvindo, tá? Estou por aqui. Ótimo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, minha querida professora Rosângela, é um prazer estar com vocês nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado, nesse congresso tão importante que é o Congresso Nacional em Administração Pública, na presença de colegas, amigos recentes e outros não tão recentes assim, como é o caso do meu querido amigo e colega Marco Aurélio, que eu terei o prazer de ouvi-lo após a mim, na sequência deste congresso. Rosângela, só uma pequeníssima correção. As migrações internacionais não se constituem como um problema global, elas são um desafio global. Eu acho que isso mostra muito claramente essa interpretação de que as migrações são um desafio, que não um problema, exatamente a potencialidade que as migrações internacionais podem trazer para a administração pública no Brasil, que é um pouco do que eu pretendo conversar com vocês ao longo desta manhã. Então, eu me chamo Luiz Felipe Aires Magalhães, sou coordenador adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo, que é um núcleo de pesquisa vinculado ao NEPO, que é o Núcleo de Estudos de População, na Unicamp, e sou pesquisador também, e aqui nesse grupo eu sou pesquisador colega do Marco Aurélio, pesquisador do Observatório da Imigração Brasileira. Então, enquanto vocês têm aí a referência do Marco Aurélio na observação das migrações fronteiriças, eu estou no Observatório das Migrações de São Paulo, lá na Unicamp. O objetivo desta conferência, dessa conversa, agora nos próximos minutos, é justamente explicitar e delimitar quais são os principais desafios da imigração internacional e do refúgio à administração pública, à gestão pública em pequenas e médias cidades do Brasil. Então, para a gente poder caracterizar um pouco melhor quais são esses desafios, é importante a gente voltar um passinho para trás, voltar uma etapa, e a gente introduzir contextualizando o cenário das migrações internacionais no nosso país nos últimos anos. Entre 2000 e 2024, o Brasil registrou 2.213.884 imigrantes internacionais. Então, nós tivemos mais de 2 milhões de registros de novos migrantes. Então, são pessoas que não moravam aqui no nosso país, são pessoas que vieram... Professor Luiz? Oi? Professor, o seu slide não está aparecendo. Não está aparecendo? A gente vai remover ele rapidão, só carrega novamente, por gentileza, deu um problema técnico, não está aparecendo. Tá bom. Eu vou tirar ele, compartilhar novamente, por gentileza. Claro, tranquilo. Então eu vou... Agora eu compartilho novamente, né? Isso. Coloque ele no palco. Remova ele do palco e depois a gente coloca ele novamente. Esse aqui? Adicionar o palco. E adicionar ele também no palco. Eu projetei na tela já. Pronto. Eu não sei o que está acontecendo com essa transmissão. Clica. Vamos só. Professor, só um segundo. Claro. A gente está transmitindo, estamos com 20 pessoas na sala. Pessoal, problemas técnicos acontecem, peço desculpa a todos.
A gente só está tentando aqui anexar o seu slide, que não está aparecendo para a gente. Tudo bem. Vocês não preferem que eu mande o slide para vocês e vocês projetem? Por favor, me mande no WhatsApp, que aí qualquer coisa eu já carrego aqui para a gente verificar o que é. Tá bom, então eu estou te mandando pelo WhatsApp. Abre ali, Cadinho. Tira a nossa câmera ali, aqui a nossa câmera, tira a gente da câmera. Não, nossa câmera aqui. Pronto. Ele me mandou, abre meu WhatsApp ali do lado, clica aqui do lado. Acabei de te mandar, Rosângela. Estamos carregando a sua apresentação, Felipe? Tudo bem. Eu agradeço, viu, gente? Obrigado. Estamos carregando aqui. Felipe, nós vamos fazer uma fineza. As pessoas que estão nos ouvindo, eu peço a gentileza, a gente vai sair, podem ficar na sala, tanto você, Felipe, quanto eu, para a gente tentar, para a gente ver se a gente consegue, que a gente não está conseguindo adicionar a sua apresentação. Eu Tá acho bom. que eu tenho uma plataforma, então eu vou sair, você também, as pessoas podem ficar na sala, que a gente volta em no máximo 2 minutos, é o tempo que a gente sai e retorna. Tá então bom? Eu saio e volto, né? Isso, por favor. Veja se vai dar. Você pode sair, eu vou continuar aqui. Eu saio. Tá, tira de novo. A gente também. Não, a gente fica. A gente fica. Tirar a apresentação? Tira a apresentação. Tira nosso áudio aqui, para que as pessoas vão nos ouvir e tira nosso. Oi, Rosângela, voltei. Oi. Vamos tentar colocar agora a sua apresentação. Você tenta compartilhar com a gente, por gentileza, novamente, você a sua apresentação, Luiz, Claro, por favor. Claro. Para ver se vai agora. Sim. É o de 19? Não vi ainda. Já estou compartilhando, viu?
professor Luiz, é a apresentação do professor Luiz. A apresentação do professor Luiz. Já estou compartilhando, Rosângela. Pessoal, bom dia novamente. Luiz, agora foi, tá? Nós estamos apresentando aqui você. Eu peço para a gente começar novamente. Bota para mim na tela cheia. Eu peço, por gentileza, que a gente começar novamente, tá? Claro. Essa apresentação. Eu vou tirar o meu vídeo, o meu áudio, mas eu estou te ouvindo, tá? Tá bom, e quem está passando os slides sou eu, né, Rosângela? É a apresentação dele? Depois você vai só pausar no seu. Só um segundo. Luiz, a palavra é sua, tá? Fique à vontade, tá bom? Obrigado, Rosângela. Então, retomando, né, nós vamos conversar um pouco sobre os desafios colocados pela migração internacional e pelo refúgio à administração pública, à gestão pública no Brasil, especialmente em pequenas e médias cidades. E antes da gente entrar explicitamente em quais são esses desafios, é importante nós voltarmos um pouquinho historicamente, contextualizar essa nova etapa das migrações internacionais no nosso país. O Brasil recebeu entre os anos de 2000 e 2024 2.213.884 novos migrantes internacionais. Então, além de todos aqueles que já estavam em nosso território nacional e para cá vieram nos anos 70, 80, 90, nas últimas 2 décadas e meia, nós tivemos a chegada de mais 2.213.000. É importante a gente conscientizar, a gente ter em mente que esse número de pessoas, ele é bastante elevado em relação à nossa média histórica recente, possui um perfil bastante diferente dos imigrantes que o Brasil estava acostumado a receber historicamente e também recentemente. E, de um lado, nós temos esses fluxos caracterizados por uma situação de vulnerabilidade, os chamados periféricos na periferia, migrantes, homens e mulheres que vêm para o Brasil sem grandes condições econômicas, muitas vezes sem documentação, buscando trabalho, buscando moradia, buscando retomar suas carreiras, suas trajetórias, não só laborais, mas também de estudo, né? E, de outro lado, além dessa vulnerabilidade, nós temos também um cenário nacional, estadual e municipal caracterizado pela ausência de políticas públicas específicas para migrantes, historicamente, no nosso país. Então, aqui nós temos uma primeira tabela mostrando, desses 2.213.884, as 5 primeiras e mais importantes nacionalidades do ponto de vista do número, né, do ponto de vista da quantidade de imigrantes nacionais desses países que estão no Brasil. Então, a migração venezuelana, que vem para o Brasil especialmente após o ano de 2017, que tem uma política específica direcionada a ela, chamada Operação Acolhida, que é uma operação realizada pelas Forças Armadas brasileiras, que tem 3 pilares: ordenamento de fronteira, abrigamento e interiorização. Então, os venezuelanos, maior parte deles que chegam nas cidades que não estão lá na fronteira norte, né, que não estão em Roraima, que chegam nessas cidades, vêm pela via da interiorização, e essa interiorização pode ser através de uma vaga de emprego sinalizada para a Operação Acolhida, pode ser através de reunificação tanto familiar quanto social. Então, essas são as principais modalidades de interiorização dos imigrantes venezuelanos. Os imigrantes haitianos, vocês sabem bem, estão num contexto
bastante caracterizado por migração haitiana, começaram a vir para o Brasil, especialmente após 2010, numa conjuntura de intensa vulnerabilidade econômica, social e intensas instabilidades políticas e climáticas no Haiti nos últimos 14, 15 anos. A migração boliviana, mais familiar ainda para vocês, né? O Brasil tem 3.600 quilômetros de fronteira com a Bolívia, uma grande parte das quais estão no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Então, esse é um contexto importante de uma migração histórica já consolidada e é caracterizada ainda, infelizmente, por bastante indocumentação no nosso país. E aqui migrações um pouco mais recentes, como é o caso da migração colombiana e o caso da migração argentina, esta última um pouco mais qualificada, documentada do que as anteriores, especialmente porque se beneficia ela do acordo de livre residência e livre circulação de países membros do Mercosul. Os anteriores, especialmente a Bolívia, também facilita, né, essa resolução, mas a Argentina tem um histórico maior de imigração, especialmente na região sul do nosso país, utilizando esses postulados do acordo de livre residência. O Brasil, até então, ele caracterizava-se como um país de emigração. Então, na nossa memória histórica, não muito recente, mas lá nos anos 80 e até meados dos anos 90, com a estabilização monetária, né, com a melhoria dos indicadores econômicos e sociais do nosso país na transição dos 90 para o 2000, até chegarmos neste momento, lá ao longo de toda a década de 80, o Brasil se caracterizou e se consolidou como um país de emigração, especialmente para Paraguai, Estados Unidos e Japão. Nos últimos anos, novos destinos têm se colocado com bastante importância, como é o caso da Nova Zelândia, especialmente de Portugal e Espanha, em maior medida Portugal. Entre 2004 e 2014, o nosso país deixa de ser, né, em termos de volumes, um país de emigração que passa a se tornar um país de imigração. Então, a gente, na balança demográfica, na balança do saldo migratório externo, o Brasil passa a ter um saldo migratório positivo, ou seja, o Brasil passa a receber mais imigrantes do que enviar imigrantes para o exterior. Isso se decorreu, né, essa nova etapa das migrações internacionais para o Brasil, não do Brasil, mas para o Brasil, se deu por conta de transformações econômicas, políticas, comerciais, que inseriram o Brasil na rota das migrações internacionais. O Brasil cria, entre 2004 e 2014, o equivalente a 14,4 milhões de postos de trabalho. É verdade que a maior parte deles de baixa qualificação, porém, cria esses postos de trabalho numa conjuntura global em que o mundo, mas especialmente os países do norte global, Estados Unidos e União Europeia, estavam fechando postos de trabalho, né, em razão da crise de 2007 e de 2008. Então, enquanto o mundo inteiro fechava esses postos, o Brasil abria novas frentes de ocupação econômica, especialmente na construção civil e na agroindústria, isso num contexto de pleno emprego e de aumento das oportunidades educacionais, forçou no mercado de trabalho brasileiro, criando a condição de uma necessidade de força de trabalho. Então, a imigração internacional vem para o Brasil nesse contexto de uma economia em expansão, com relativa inclusão social, com importante melhora dos indicadores sociais, de saúde e de educação, num contexto em que o mundo fechava postos de trabalho. Mas esses imigrantes vêm para o Brasil para ocupar postos de baixa qualificação técnico-profissional. Muito embora, não obstante, muitos deles, a maioria, serem imigrantes qualificados, serem imigrantes, inclusive, com ensino superior. E isso já coloca um primeiro desafio para nós em relação à administração pública, um melhor aproveitamento desse potencial de formação técnico-ocupacional, técnico-profissional, que os migrantes trazem, e o Brasil, pela sua economia ainda bastante centrada no setor primário exportador, não consegue absorver e não consegue se utilizar dessa potência laboral que os imigrantes estão trazendo. Então, esses imigrantes vêm para o Brasil por condições de atração,
uma economia em expansão, postos de trabalho sendo criados, políticas migratórias sendo criadas especificamente aqui para o caso da migração haitiana, mas é importante a gente sempre pensar o contexto global, né? Que eles deixam de sair do norte global por conta da crise econômica, por conta do crescimento da xenofobia, por conta da criação de muros, sejam eles de concreto ou simbólicos. Tudo isso resulta na pior das condições, tanto de vida quanto de trabalho, dos imigrantes internacionais nos destinos tradicionais do norte global. Tudo isso, eu estava conversando com a Rosângela antes da gente começar, essas experiências históricas nos afiançam a entender e a projetar que nos próximos anos nós deveremos ter novamente um grande ciclo expansivo das migrações internacionais para o Brasil, especialmente em razão das dificuldades que serão colocadas, que serão impostas pelo governo recém-eleito do futuro presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Então, isso, com uma nova política migratória bastante coercitiva, bastante securitária lá nos Estados Unidos, deve fazer com que o Brasil, aqui no sul global, acabe recebendo mais imigrantes. O Brasil, com isso, entra novamente na rota das migrações internacionais, não como o destino desejado, não como o destino dos sonhos desses imigrantes, mas como o destino possível, e, na verdade, não tanto destino, mas etapa de trânsito possível. Essa nova etapa das migrações internacionais caracteriza-se por fluxos como de haitianos, senegaleses, sírios, angolanos e, mais recentemente, venezuelanos. Essa etapa atual, ela difere da etapa anterior por ser menos concentrada em São Paulo. Então, quando a gente pega aqueles fluxos de países do Mercosul, de países andinos, Bolívia, Peru, Paraguai, nós estamos falando de migrações bastante concentradas na cidade de São Paulo. E aí, quando a gente pensa essa etapa atual, essa etapa mais contemporânea das migrações internacionais, com novos fluxos migratórios, com novas frentes de ocupação econômica, especialmente no centro-oeste e no sul, nós começamos a entender o porquê que esses novos fluxos são menos concentrados em São Paulo, estão mais presentes em cidades do centro-oeste e do sul, e estão mais presentes em cidades não metropolitanas, o que coloca desafios importantes para cidades que não estavam acostumadas a receber migrantes internacionais, e cidades que estão passando por um crescimento populacional mais intenso recentemente e que, portanto, não tem ainda uma grande estrutura de acolhimento, de acompanhamento e de assistência social instaladas, né? Então, isso vai denotando um pouco dos desafios que são colocados pela migração internacional à gestão pública, à administração pública nesses contextos urbanos de cidades pequenas e médias, inclusive de cidades não metropolitanas. O caráter transnacional das migrações internacionais contemporâneas torna a presença de imigrantes mais visível nas cidades, no tecido social urbano das cidades, e estabelece desafios à gestão pública que abrange temas como acesso a serviços de documentação, saúde, educação, inserção sociolaboral e habitação. O que significa, pessoal, esse caráter transnacional das migrações internacionais? Significa que na etapa migratória atual, nesse novo processo migratório que o Brasil está recebendo, esses imigrantes, eles têm maior capacidade do que os imigrantes do passado de transformarem o tecido social, transformar a paisagem urbana, imprimirem novas características culturais ao contexto urbano em que eles vivem. Então, se no passado nós tínhamos políticas voltadas ao assimilacionismo, os migrantes querendo se passar por brasileiros, buscando falar a língua portuguesa, a língua tal como falada no Brasil, buscando se adequar e se assimilar, entre aspas, à nossa sociedade, hoje nós temos migrantes mais preocupados ou com mais ímpeto, com mais abertura para poder imprimir em sua língua, sua cultura, seu sistema de crença e valores no território e nas suas relações pessoais, comerciais e sociais. Então, o caráter transnacional é que ele traz migrações que hoje estão mais visíveis no espaço
Isso nos leva a repensar o próprio conceito de fronteira como algo físico e estabelece para nós a fronteira como algo sociológico. Nós podemos ter múltiplas fronteiras civilizatórias, comerciais, de acesso a serviços dentro de uma mesma cidade, e isso coloca para nós a importância que esses imigrantes têm enquanto atores ativos no processo de produção social do espaço urbano. É claro que isso coloca pressões, isso se dá sob a forma de demandas, de reivindicações, diante das quais os municípios muitas vezes não têm nenhuma experiência histórica, nenhuma memória histórica de construção de políticas para migrantes. Então, num modelo de governança caracterizado por ausência de políticas, a participação cidadã dos migrantes, parafraseando o título desse congresso, o maravilhoso título desse congresso, Participação Cidadã e Governança Digital, Fortalecendo a Democracia, é nesse contexto de ausência de uma governança migratória que essa participação dos migrantes se faz ainda mais importante, porque essa participação vai mostrar, dizer e indicar claramente para o poder público, para a administração pública, quais são as políticas públicas necessárias, quais são os programas urgentes, quais são as ações que a administração pública tem que prestar atenção e tem que começar a desempenhar e a implementar para oportunizar o acesso desses migrantes ao serviço. Nesse sentido, de pressões migratórias, demandas migratórias, organização social de imigrantes, participação e mobilização social de imigrantes internacionais, nesse sentido, nós passamos hoje por um dos momentos mais férteis e importantes para pensar esses temas, que é o momento de realização da segunda Comigrar. O que é a Comigrar? Comigrar é a Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Ela foi anunciada no final do ano passado, ela está acontecendo apenas a sua segunda edição, a primeira edição foi lá em 2014, 10 anos atrás, e ela se realizou nesse último final de semana, onde eu tive o prazer de ter reencontrado meu amigo Marco Aurélio, que vai conversar e vai ser conferencista na sequência aqui depois de mim. A segunda Comigrar é uma iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça. A Comigrar possui caráter consultivo, então ela é um espaço, uma tribuna de organização e de escuta dos imigrantes, mas ela não necessariamente é um espaço deliberativo. As propostas, algumas das quais eu trago aqui para a gente mostrar os desafios que elas colocam à administração pública, as propostas aprovadas pela conferência não se convertem automaticamente em lei. Elas serão enviadas para o governo federal vai convocar os ministérios, vai consultar os ministérios sobre quais dessas propostas cada ministério assume a responsabilidade de tocá-las, e a partir daí, oxalá, essas propostas podem se converter em leis e em políticas para migrantes. Então é um pouco dessas reivindicações e dessas propostas que foram feitas pela segunda Comigrar que eu trago aqui para a gente conversar hoje, né? Apenas retomando um pouco para a gente evidenciar a importância desse processo da Comigrar, eu mencionei que nós estamos na segunda conferência, né? E que a primeira conferência foi há 10 anos, em 2014. A primeira conferência, ela trouxe avanços muito importantes para as condições de inserção sociolaboral e proteção da dignidade, proteção do trabalho decente de imigrantes no nosso país. Então, eu trouxe aqui alguns dos exemplos desses avanços que a primeira Comigrar trouxe. Primeiro, a primeira Comigrar foi fundamental para nós revogarmos, para nós sepultarmos um entulho ditatorial, um entulho autoritário que ainda vigorou no nosso país até 2017. Esse entulho é a lei migratória anterior, chamada de Estatuto do Estrangeiro, que, entre outras coisas, vejam vocês, proibia os imigrantes de participar de organizações políticas, organizações culturais, sindicatos, e vinculava os imigrantes à Lei de Segurança Nacional. Isso tudo criou um cenário bastante adverso aos imigrantes internacionais do Brasil, que a gente ainda vive, não obstante passados 7 anos da nova lei,
a gente ainda vive e explica, em grande medida, as dificuldades de organização, de participação, e, inclusive, a ausência no Brasil de uma legislação que permita aos migrantes votarem e serem votados, né? Essa cidadania parcial, essa cidadania incompleta que os imigrantes internacionais têm. Outro avanço importante foi, né, em consequência, a promulgação da nova lei de imigração, que substitui a Lei de Segurança Nacional como suporte pelo princípio da acolhida humanitária, uma lei que traz muitos avanços em relação à lei anterior, mesmo tendo sofrido mais de 20 vetos pelo então presidente Michel Temer, mas uma lei que, não obstante ser tão boa e ser tão progressista, ainda carece de uma melhor regulamentação para que os migrantes possam ter acesso aos direitos estabelecidos por essa lei. A criação do CRAI, Centro de Referência e Acompanhamento de Imigrantes, na cidade de São Paulo, iniciativa replicada por várias cidades e governos estaduais, portarias que facilitaram procedimentos como abertura de conta em banco, inclusão de imigrantes em cadastros sociais do governo, como o CadÚnico, né? E a criação do Centro de Integração e Cidadania do Migrante, o SIC do Migrante, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, também replicada por outros governos estaduais. Então, todo esse cenário mais favorável, mais propício à organização e à participação de imigrantes, se deu em decorrência do acúmulo e dos ganhos provocados pela primeira Comigrar, lá em 2014, realizada aqui na cidade de São Paulo. E é um pouco disso que a gente espera que a segunda Comigrar, realizada este último final de semana, de 8 a 10 em Brasília, traga para o nosso país nos próximos anos. Avanços importantes como esse que a primeira Comigrar trouxe. A segunda Comigrar, como eu disse, aconteceu nesse último final de semana. Nela foram aprovadas 60 propostas em 6 eixos: igualdade de tratamento e acesso a serviços públicos, inserção socioeconômica e promoção no trabalho decente, interculturalidade e diversidades, governança e participação social, um eixo que transversaliza todos os demais, regularização migratória e documental, e ainda nós vivemos num país que restringe o acesso a direitos às condições de documentação. É isso que a gente precisa superar. Os serviços devem ser entendidos como universais, independente de se o migrante está regular, documentado, possui residência ou não. E o enfrentamento a violações de direitos que, infelizmente, ainda são, seja no mundo social, na vida social, seja na vida laboral, ainda são uma realidade mais presente aos migrantes do que aos não migrantes. Algumas das propostas, pessoal, construídas, estabelecidas, discutidas e aprovadas pela segunda Comigrar, estabelecem desafios muito claros à administração e à gestão pública, seja em cidades pequenas, médias ou grandes, seja em cidades metropolitanas ou não metropolitanas, seja em cidades fronteiriças ou não fronteiriças. E é um pouco desses desafios que eu trago aqui para a gente pensar juntos como que a gente pode planejar e pensar modalidades, formas de uma nova governança no nosso país voltadas a responder afirmativamente a essas demandas, a esses desafios. Então, uma primeira questão importante, um primeiro desafio importante que os migrantes colocam à administração pública: garantir a presença de imigrantes, a inclusão de imigrantes nos planos e programas de habitação existentes, a fim de incluir migrantes, refugiados e apátridas através de previsão orçamentária federal e articulação com demais entes federativos. Criar ou redimensionar políticas públicas à realidade de imigrantes, refugiados e apátridas, com atenção integral à saúde, garantindo o acesso universal ao SUS, independentemente da situação documental. Nós acabamos de passar por uma pandemia, é importante a gente não esquecer disso, e durante a pandemia nós tivemos problemas, uma dose de problemas adicionais com os imigrantes. Essas doses de problemas têm, de um lado, uma origem na questão documental. Muitos imigrantes, por não estarem documentados, por não estarem regularizados, optaram por não buscar atendimento médico hospitalar,
com medo de serem denunciados às autoridades migratórias. Muitos migrantes optaram por não tomar vacina porque não conseguiram comprovar a residência, porque não estavam documentados, e isso fez com que o vírus se disseminasse tão fortemente entre os migrantes. Isso de um lado. De outro lado, nos registros médicos hospitalares, autorizações de internação hospitalar e declarações de óbito, nós não temos o campo nacionalidade. Temos o campo raça-cor, que não é de preenchimento obrigatório, mas não temos o campo nacionalidade, ou seja, quando uma pessoa é internada ou quando uma pessoa infelizmente falece, nós não sabemos qual é a nacionalidade dessa pessoa. Essa ainda é uma herança de políticas migratórias assimilacionistas que escondiam as nacionalidades e que nos impede, hoje em dia, 2024, de sabermos qual foi o padrão de disseminação da Covid específico entre os imigrantes, ou de sabermos simplesmente quantos imigrantes faleceram por Covid-19 no nosso país. Então, essa demanda vinculada à saúde da população migrante é muito importante para a gente poder construir políticas públicas eficazes para eles. Aprimorar diretrizes do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, para integrar migrantes, refugiados, apátridas, incluindo serviços específicos na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, benefícios como Bolsa Família e benefício de prestação continuada. Incluir no PNE metas para garantir o acesso e a permanência em creches e pré-escolas para bebês e crianças migrantes, refugiadas e apátridas, independente da situação migratória e documental. Outro conjunto de desafios: elaborar e fortalecer diretrizes para a criação de centros de referência em capitais, ou mesmo em cidades grandes de fronteira que recebem muitos imigrantes, como é o caso de Corumbá, né? Então, capitais, áreas de fronteira, municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, e que esses centros sejam geridos pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, cofinanciados por entes federados, estados e municípios, com possibilidade de tipificação nacional de serviços socioassistenciais do SUAS. Fomentar a criação de um programa nacional de infraestrutura de acolhimento institucional para migrantes, incluindo a comunidade indígena, que foi um dos vetos do presidente Temer, o não reconhecimento da mobilidade indígena. Imaginem vocês que nós temos nações e povos indígenas que habitam 6 ou mesmo 7 países, formam um território que inclui partes de 6 ou 7 países. Historicamente, esses povos transitam dentro desse território, ou seja, transitam transfronteiriçamente entre esses países. Não reconhecer essa mobilidade, na verdade, se converte na prática em não dar serviços, não dar direitos a essa população. Esse foi, infelizmente, um dos vetos colocados pelo então presidente Michel Temer em 2017 na nova Lei de Imigrações. Implementar um programa nacional de capacitação linguística e de atendimento intercultural para servidores públicos das 3 esferas, abrangendo servidores do SUAS, do SUS, do SUSP, da educação, do sistema de justiça, como também profissionais da sociedade civil, como, por exemplo, das universidades, equipes multidisciplinares de tradutores e mediadores socioculturais. Outro conjunto de desafios da gestão pública: implementar um programa nacional de educação e capacitação trabalhista multilingüe, que inclua ações de conscientização e de fiscalização contra a discriminação e contra o preconceito nos ambientes de trabalho. Nós sabemos por diversas pesquisas, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, muitas feitas, inclusive, pelo Observatório das Migrações Transfronteiriças, do grupo do nosso querido colega e amigo Marco Aurélio, que os migrantes são o alvo preferencial de violações laborais, né? Que os imigrantes sofrem, infelizmente, uma carga adicional de superexploração da sua força de trabalho, por razões de aproveitamento linguístico, por razões de uma alocação discriminatória desses imigrantes nas etapas e nos estágios laborais com maior dispêndio de energia física e mental, e por, muitas vezes, entrega de um abrigo
em condições análogas ao escravo, em troca de um desconto salarial em folha, né? Então, ainda são muito comuns essas três modalidades de superexploração da força de trabalho de imigrantes internacionais, especialmente haitianos, venezuelanos e todos os fluxos africanos, uma carga adicional de exploração em relação aos brasileiros, que a reforma, ou melhor, que a contra-reforma trabalhista de 17, mais do que corrigir, agravou e piorou. Implementar no âmbito do Ministério da Educação e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e em colaboração com os conselhos profissionais, um Sistema Nacional Integrado de Revalidação e de Equivalência de Diplomas, algo que as universidades, os institutos técnicos federais têm grande capacidade, grande responsabilidade de atuar junto e de ser um agente facilitador desse processo de validação e de equivalência, tendo em vista as portarias recentes do MEC que dão maior autonomia às universidades no processo de revalidação e no processo de reconhecimento de diplomas. Garantir a representação de imigrantes, refugiados e apátridas em processos decisórios de conselhos e comitês setoriais existentes em nível federal, estadual e municipal, ou seja, nas cidades, estados e no governo federal, onde existem conselhos, oportunizar e incentivar a presença dos nesses conselhos. E, por fim, um outro conjunto de pressões ou de desafios à gestão pública, revisar e regulamentar o artigo 37, especialmente o inciso 1º, permitindo que imigrantes, refugiados e apátridas participem de concursos públicos e ocupem cargos, empregos e funções públicas em todos os níveis federativos, sem necessidade de naturalização. Então, hoje nós temos esse impeditivo da naturalização, que para muitos impede o acesso a essas oportunidades, a esses direitos, tendo em vista que a naturalização pode só ocorrer num intervalo de tempo superior a 10 anos. E como nós vimos na introdução dessa conferência, as migrações internacionais hoje são mais dinâmicas, né? São mais temporárias, são mais de passagens e de etapas. Ou seja, muitas vezes esses imigrantes não ficam aqui esse período que lhes permitiria a naturalização e que lhes permitiria o acesso a essas oportunidades, permanecendo na vulnerabilidade, permanecendo em condições de trânsito bastante perigosas. Promover a capacitação de profissionais da rede pública, com foco em mediação intercultural, letramento racial e direitos humanos, para o atendimento qualificado a migrantes, refugiados, apátridas e povos indígenas. E, por fim, a mais importante, a mais aclamada das propostas, tanto na conferência de agora, quanto na conferência, vejam vocês, de 10 anos atrás, garantir o direito de votar e de ser votado, e elaborar critérios mais adequados de tempo de residência no Brasil para ter acesso ao direito de votar, considerando 2 anos para eleições municipais e 4 anos para eleições estaduais e federais. Então, esse é um conjunto de propostas, esse é um conjunto de desafios que os migrantes colocam à gestão pública, né? Gostaria de, por fim, centrar um pouco mais de atenção nesse desafio do exercício do cargo público, do direito ao voto. As discussões locais, a conferência, elas revelaram a centralidade da demanda por facilitação do acesso de imigrantes e refugiados a cargos públicos. Para que a gente possa avançar nisso, é fundamental pensarmos em termos da derrubada do veto ao exercício do cargo público, um dos vetos colocados, estabelecidos pelo então presidente Michel Temer. Outra reivindicação constante foi o direito ao voto. Isso já havia sido colocado de forma bastante incisiva, enfática na conferência de 2014, e que infelizmente porque não foi resolvida, aparece novamente na conferência de 2024. E, por fim, qual é o direito à cidade que emerge desse conjunto de políticas ou da ausência de políticas migratórias no nosso país, né? Infelizmente, a questão migratória segue sendo um tema ignorado. Nós acabamos de passar pelas eleições municipais em todo o país
E segundo o levantamento feito pelo ProUSP da USP, apenas 25% das candidaturas das capitais brasileiras mencionavam o termo migrante internacional. Mencionavam o termo. Não significa necessariamente que tinha lá uma proposta, um programa, uma plataforma voltada a imigrantes internacionais. Apenas 25% das candidaturas nas capitais brasileiras mencionavam o termo migrante internacional. Nós ainda temos dinâmicas urbanas que são excludentes, né? Com migrantes ocupando as franjas, as periferias das grandes cidades, colocando a questão dos periféricos na periferia, migrantes que já vieram de países periféricos, vêm para o Brasil, um outro país periférico, no qual vão viver na periferia das grandes cidades, e muitas vezes na periferia a estrutura de serviços acaba não acompanhando, acaba não estando presente, serviços ainda muito concentrados nas regiões centrais, nos distritos centrais das cidades, portanto distantes de onde estão os imigrantes. Qual é o direito à cidade que emerge quando se é impedido de sair do aeroporto, né? Queria finalizar retomando ou lembrando a vocês que nós tivemos no final de agosto o falecimento de um imigrante ganês no Brasil, o Ivans Russu, faleceu após 4 dias reclamando de dores no peito. Ele não pôde sair do aeroporto porque uma política, uma portaria recente desautoriza migrantes de trânsito para o norte global saírem do aeroporto e desautoriza, impede inclusive que eles peçam refúgio. Não os reconhece como migrantes, não estende a eles os direitos presentes na nova lei de migrações e inclusive fere os acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional do Refúgio, impedindo eles de solicitarem refúgio e poderem sair do aeroporto. Por tal razão, mesmo na região mais rica do país, foi na cidade de Guarulhos, município da região metropolitana, mesmo no maior aeroporto da América Latina, mesmo numa região onde abundam serviços, inclusive para migrantes, ele não pôde ser atendido. Ou seja, não é só a existência da rede, é também a criação de mecanismos que tornem possível o migrante acessar essa rede. Por fim, gente, em razão do já adiantado da hora, e para poder estabelecer e deixar alguns minutos para o nosso debate, eu gostaria de compartilhar com vocês apontando para o QR Code que aparece na tela aí de vocês, compartilhar o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, com dezenas de episódios sobre a questão migratória e de refúgio, alguns discutindo fronteiras, serviço, acesso aos direitos, outros discutindo identidade, cultura, novas dinâmicas migratórias. Compartilho com vocês também os 2 últimos livros do Observatório das Migrações. O primeiro deles é o livro Migrações e Refúgio, Temas Emergentes no Brasil, que reúne 38 capítulos de pesquisadores parceiros do Observatório das Migrações daqui de São Paulo. E, por fim, o nosso recém-lançado Atlas temático do Observatório da Imigração Brasileira, trazendo dados e registros fotográficos e expressões artísticas e culturais de migrantes, especificamente dos países da CPLP, os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, fiquem à vontade para acessar esse material. Eu vou deixar a minha apresentação com a organização do evento para que vocês possam acessar esse material e, oxalá, nós seguirmos em contato, seguirmos em debate a respeito dos desafios colocados pelos imigrantes à administração pública, à gestão pública no nosso país. Agradeço muito a paciência de todos, especialmente da comissão organizadora, o carinho e a generosidade no convite, e sigo à disposição para debate, perguntas e quaisquer considerações e críticas a esse tema. Muito obrigado.
Está por aí, Rosângela? Esse negócio aí. Olá, pessoal. Oi, Rosângela, tudo bem? Acho que Professor, talvez está tenha me passado ouvindo? alguns. Oi, professor, consegue me ouvir? Te ouço bem, te ouço bem. Ok. Primeiramente, mais uma vez, professor, obrigada aí pela sua excelente palestra. Lembrando que o professor Marco Aurélio está aqui conosco hoje, presencial. E é uma pequena discussão, né, que eu vi na sua fala e na sua apresentação. Isso traz muitas propostas governamentais, mas é correto afirmar, professor, que dentro dessas propostas governamentais voltadas para a questão da imigração, isso não está muito efetivo, pelo que eu vi na sua apresentação. Nós temos muitos problemas sociais, principalmente em estados fronteiriços, né? Nós temos aí Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, que a gente vê que tem um problema, um caos social em relação a essa questão da imigração, o que gera uma série de impactos social, econômico, em estados, e principalmente os estados de fronteiras. E aí, com base na sua apresentação, o que dentro dessas propostas, que de fato está efetivo para que tentar minimizar esses impactos fronteiriços do Brasil? Ótimo. Uma espécie de hierarquização das propostas e concretude delas, né? Rosângela, primeiro nós precisamos urgentemente criar uma autoridade migratória. Essa é uma das principais reivindicações e demandas. Nós precisamos criar um órgão central, especialmente dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E por que eu bato na tecla de ser nesse ministério e não ser na Justiça e Segurança Pública? Porque na Justiça e Segurança Pública, que é onde se concentram as pastas de imigração e de refúgio, o Departamento Nacional de Imigração está no MJSP, Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas está no MJSP, e o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, está também no MJSP, nós precisamos diversificar um pouco e levar essa questão migratória para outros ministérios com maior experiência e com maior acúmulo de debate nas questões raciais, de direitos humanos, de cidadania. Então, democratizar as pastas e colocar as pastas também no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania é um aspecto importante para que a gente possa fazer um primeiro abrigamento voltado à acolhida humanitária e não voltado especificamente à militarização, gestão de fronteiras e ordenamento territorial, que são importantes, mas que não são suficientes. Então, primeiro é a criação dessa política migratória nacional, com capacidade de irradiação de políticas para os territórios estaduais e municipais. Então, este é o primeiro ponto, né? Criação dessa autoridade. Segundo ponto, decorrente daí também, nós precisamos intensificar os mecanismos de fiscalização das condições de trabalho. Isso dá para fazer com a estrutura que já está posta. Isso já dá para fazer com a Política Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, que já está posta, né? Claro, se a gente puder criar uma política específica para migrantes, perfeito, mas já existe a política que pode se estender aos imigrantes. Nesse sentido, chama muita atenção que o maior instrumento de interiorização de imigrantes que nós temos, que é a Operação Acolhida, ela finaliza suas atividades quando entrega, entre aspas, um imigrante lá na vaga sinalizada. Quando leva o imigrante para Dourados, para Sorriso, para Corumbá, para Chapecó, para Xaxim, para cidades do agronegócio no Brasil. E o que acontece depois não é mais problema da Operação Acolhida. Então, a Operação Acolhida, que é, a meu juízo, um resquício da gestão militarizada, de controle de corpos, de tutela migratória, que ainda carrega em si
muitos elementos que estavam presentes na política migratória durante a ditadura militar, ela precisa, sendo mantida, se for mantida, pelo menos se responsabilizar ou acompanhar e fiscalizar as condições laborais pós-interiorização. Isso é uma questão muito importante. E a terceira questão importante, que junta-se a primeira e a segunda, para organizar e para dar uma acelerada no processo de melhoria das condições de inserção sociolaboral, é, basicamente, a revisão do artigo 37 e a permissão para que os imigrantes possam participar de concursos, possam participar de processos seletivos e possam, inclusive, ter uma cidadania mais ampla no sentido de poderem votar e serem votados. A extensão do direito ao voto para imigrantes, num período de tempo inferior ao já possível, não é uma quimera, não é uma ilusão que não existe em nenhum país, muito pelo contrário, os países vizinhos, países fronteiriços do Brasil, já permitem, seja para eleição municipal, provincial ou federal, que imigrantes votem com muito menos tempo de residência do que no Brasil, independente da sua condição documental. Então, acho que essas três demandas, Rosângela, são aquelas que organizam a casa num primeiro momento, né? E criam condições mais concretas e favoráveis para a gente poder avançar em todas as outras demandas, que essas são aí sim mais específicas dos migrantes. Muito legal. E, assim, Felipe, veja, o que eu percebo dentro dessas questões políticas migratórias e migratórias. Você falou aí da questão da importância que nós temos já uma política em relação ao trabalho degradante, trabalho escravo. Aí é tão complexo, né? A gente sabe que a gestão de cima para baixo, a política pública de cima para baixo, ela é muito complexa, né? Porque a gente não conhece a realidade locacional. E aí a gente sabe que, do ponto de vista do contexto brasileiro, nós já temos problemas, né, em relação à questão do trabalho escravo até para o nosso cidadão brasileiro. E a gente sabe que isso é muito mais problemático quando vai também para o migrante. Se a gente não tem o controle do cidadão brasileiro, como ter o controle para o estrangeiro? Bem, a gente não pode, né, nos aceitarmos a tese do cobertor curto. Nós temos recursos para a criação de políticas sociais e assistenciais para migrantes. A ausência dessas políticas não se dá por falta de recursos, se dá por decisão política, né? Nós temos todos os dias o Estado brasileiro gastando 5,4 bilhões de reais com pagamento de juros e serviço da dívida, esse mesmo Estado que diz que não tem 3,4 bi para fazer um censo decente, para fazer um censo demográfico decente, que é uma vez a cada 10 anos, né? Então, não é falta de recursos, são decisões políticas. No reconhecimento de que são decisões políticas, o que nós precisamos e o que nós devemos é dar vazão, dar estímulo e incentivo a essas pressões, a essas demandas e a mobilização dos imigrantes. E reconhecer a sua mobilização, dar legitimidade aos seus movimentos, entender a importância da Comigrar, para que a gente possa criar um caldo, criar um movimento de reivindicação que torne possível a mudança dessas decisões políticas que são tomadas diariamente e que relegam a migração a um segundo plano no nosso país. Estabelecido isso, precisamos reforçar os mecanismos de fiscalização do Estado. E, nesse sentido, a revogação da lei, a revogação da reforma trabalhista é fundamental. A reforma trabalhista 17, dentre outros retrocessos enormes, ela reduziu a capacidade de fiscalização do Estado. Ela piorou as condições de trabalho dos agentes do MPT e dos agentes do MTE também. Nós temos hoje um pouco mais, melhor dizendo, de 2.000 fiscais do trabalho para uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de vínculos formais de trabalho. Em nenhum lugar do mundo, 2.000 fiscalizam mais de 100 milhões. Então, isso é um projeto. A ausência de fiscalização das condições de trabalho é um projeto.
As políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo nesse contexto, por mais que sejam importantes, são infinitamente pequenas comparadas ao tamanho do problema. Claro, cada ação de resgate muda a vida daquela pessoa, muda aquele universo, mas ainda é um processo de enxugamento de gelo diante do tamanho do problema. Os recursos para alterar isso existem, porém requerem uma primeira decisão política, que é a revogação da reforma ou da contra-reforma trabalhista de 2017. Isso, infelizmente, não está posto no cenário, não obstante nós estarmos num governo do Partido dos Trabalhadores, que seria aquele que se ocuparia preliminarmente, urgentemente, de defender os direitos dos trabalhadores. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, e o silêncio do governo em relação à reforma trabalhista nos afiança a pensar que esse será um desafio permanente dos próximos anos, né? O fortalecimento da capacidade de fiscalização do Estado. Professor, vemos que aí nós temos um problema aí muito longo, né, a ser resolvido. Política pública é complexo, porque a política pública às vezes vem de cima, não conhece a realidade local. Então, eu vejo que na sua fala, a questão migratória é um problema de longo prazo, né? É o desafio de longo prazo, Rosângela. É um desafio, né? Então, a gente sabe, eu conheço a realidade local, né, de Roraima, eu sei que lá é um problema muito sério, social, econômico, com essa questão dos problemas sociais que estão ocorrendo e políticos na Venezuela. E vejo que, independente, né, não é só nós, a gente tem outros países aí que estão na fronteira com a Venezuela também, que recebe essa população sem uma condição, né, social e econômica. Mas deixamos aqui o desafio e estudos, né, para que políticas públicas, de fato, sejam feitas de forma... eu sempre falo que a política pública tem que ser feita de baixo para cima. Né? Eu preciso ouvir a sociedade, entender o contexto local, para depois eu ir para o estratégico governamental, tomar a decisão com base na ouvidoria local, mas infelizmente isso é um problema brasileiro, não é só no caso da imigração. A gente sabe que quando se fala de política pública, ela vem muito do contexto do estratégico para o operacional, né? Que é um problema. Mas, professor Luiz, eu fico muito lisonjeada pela sua excelente, né, informação, que muitas coisas até eu também tinha dúvidas, eu acho que foi esclarecedor. Nós temos aqui uma sala que estão acompanhando ao vivo, também temos aqui presencial, professor Marco Aurélio está aqui no palco, aqui. Por gentileza, alguém pode levar o microfone, professor Marco Aurélio, que é seu parceiro nessa pesquisa. Nós tivemos a honra do professor Marco Aurélio vir aqui conosco. Ele vai dar uma palavrinha com você, que ele vai ser o nosso palestrante presencial, mas nós vamos transmitir também a palestra dele virtual. Ótimo. Tá? Professor Marco Aurélio, a palavra é sua. Eu, infelizmente, não estou ouvindo o Marco Aurélio. Ele não está conseguindo ouvir, o professor Marco Aurélio, ele não conseguiu ouvir. Leva esse microfone para ele, por gentileza, só um pouquinho. Que ele está um pouquinho distante da sala que eu estou. Bom dia, eu estou te ouvindo, Marco, um pouquinho baixo, mas estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Bom dia, Tudo bem, professor? Que privilégio te ouvir. Obrigada, professor. Muito obrigada. O privilégio todo meu, Marco. A gente tinha combinado um almoço, porque eu queria muito estar presente com vocês aí nesse seminário, conhecer cada um de vocês, mas infelizmente não foi possível. Mas a gente combinou um almoço remoto, vamos inaugurar essa nova modalidade aí. Um abraço, viu, Marco? Prazer te rever.
Te dê um abraço. Pode falar, que é. Meu querido, vamos nos falando, construindo pautas. Você é sempre um grande contribuinte, grande intelectual, um parceiro e um amigo muito querido. Obrigada, querido. Um abraço, Marco. Muito obrigada, muito obrigada. Eu aproveito, antes de encerrar, eu peço a sua fineza, eu posso disponibilizar para os palestrantes, para os congressistas, sua apresentação? Por favor, pode sim, pode sim. Nós vamos disponibilizar no nosso site, quem quiser ter acesso pode baixar lá, tá bom? E reforço o pedido para que vocês acessem o QR Code, baixem os livros e escutem os episódios do podcast. Muito obrigado, viu, gente? Perfeito, obrigado, muito obrigada. Obrigada a você, querido. Tenha um excelente dia e obrigada por compartilhar essa riqueza de conhecimento na sua área conosco. Muito obrigada. Estarei aqui ouvindo o professor Marco agora, atentamente. Obrigada, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.